Sabe qual é o maior erro de quem acha que histórias em quadrinhos são só para heróis de capa ou piadas de domingo? É nunca ter aberto um livro do Fabian Tome, meus amigos, porque o que esse homem faz não é apenas desenhar. Ele faz uma biópsia da alma humana com giz de cera e nanquim. Tadaima! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E você está no projeto Tintas Insights, o mundo fascinante dos quadrinhos. Eu sou a Daya, sua preparadora literária de plantão, e hoje nós vamos conversar sobre o mais recente lançamento do livro do mestre do jornalismo em quadrinhos, Inesquecíveis, publicados no Brasil pela editora Nemo em 2024. São 149 páginas de puro soco no estômago, mas daquele tipo de soco que incrivelmente te faz querer agradecer depois. A verdade é que eu terminei de ler esse quadrinho com aquela clássica crise existencial. Olhando para o teto, abraçada com as minhas próprias pernas e pensando, o que eu estou fazendo da minha vida? Se você gosta de resenhas rasas do tipo, gostei, o desenho é bonito, você está no canal errado. Hoje a gente vai dissecar a estrutura, a psicologia, as cores e o peso social dessa obra-prima que transborda empatia. Então, pega o seu café, o seu lenço, sim, você vai precisar de um lenço. E vem comigo! Antes de entrar nas histórias, a gente precisa falar sobre o Fabian Tome. Para quem não sabe, esse francês simpático tem uma conexão umbilical com o Brasil. Ele morou aqui por 10 anos e trabalhou como engenheiro civil. Sim, o homem calculava prédio antes de calcular nossos gatilhos emocionais. E só depois resolveu se dedicar integralmente às HQs. Ele explodiu mundialmente com Não Era Você Que Eu Esperava, onde narrou a descoberta da síndrome de Down da filha dele, a Júlia. Depois nos deu a trilogia avassaladora dos Mistérios de Hakim e a série Reflexos do Mundo. O Tomé virou a maior referência atual do que chamamos de quadrinho documental ou jornalismo em quadrinhos. Ele não inventa heróis, o superpoder dele é saber ouvir. Ele senta com pessoas comuns, toma um café, escuta os relatos mais íntimos e transforma isso em arte sequencial. Em Inesquecíveis, ele eleva esse método ao cubo. Ele pegou cidadãos comuns e resolveu registrar histórias que a história oficial com H maiúsculo teimou em esquecer. Agora vamos à nossa bagagem técnica e literária, porque nós não somos leigos, nós temos bagagem. Olhando para a capa e para as páginas de Inesquecíveis, o traço do Tomé parece o quê? À primeira vista, parece simples, né? Estilo linha clara, bem cartunesco, fofinho. E aí que está a grande sacada genial do autor, que na teoria dos quadrinhos chamamos de efeito máscara. Pensa comigo, se ele desenhasse de forma hiperrealista, com sombras pesadas e expressões excessivamente dramáticas, o seu cérebro ia erguer uma barreira de defesa, ia ser pesado demais. O traço minimalista dele é um abraço visual. Ele te desarma. Você olha para o personagem com cara de desenho animado e pensa, ah, que bonitinho! E a 2 páginas depois você está chorando, igual um bebê desmamado. O traço simples cria uma identificação imediata. Aquele personagem pode ser eu, pode ser o seu vizinho, pode ser você, pode ser a sua avó. E as cores? Reparou na paleta de cores da capa e do miolo? O Tomé usa cores muito específicas para cada narrativa. Ele não joga tintas aleatoriamente. Há um uso cirúrgico da psicologia das cores. Em Inesquecíveis, nós navegamos por tons pastéis, amarelos, terrosos, azuis, acinzentados e verdes suaves. Cada história tem uma identidade cromática,
que dita o tom psicológico do momento. O amarelo aqui não é a cor do sol, da alegria, é a cor da poeira, da memória, que está guardada na gaveta do tempo. O azul não é apenas frio, é a melancolia da solidão ou peso do perigo. A cor funciona como uma trilha sonora silenciosa. Ela entra direto no seu subconsciente antes mesmo de você ler o balão de fala. Mas vamos ao recheio desse bolo emocional. Inesquecíveis reúne histórias reais que nos mostram o quanto a nossa sociedade é complexa, cheia de inquietações e transformações. O Tomé divide o livro em relatos curtos, mas gigantescos em significado. Deixa eu te dar um gostinho do que você vai encontrar, sem spoilers que estragam a sua experiência de leitura. Claro, porque eu tenho ética profissional. Em linha zero, temos o choque de realidade brutal, a história de um soldado em meio ao teatro de horror da guerra. Mas o foco não é estratégia militar, são as pequenas marcas psicológicas que ficam para sempre. E o medo puro que humaniza o fardado. Mudamos drasticamente o cenário e vamos parar num banco de praça, acompanhando o dilema de duas crianças ou a sutileza do primeiro amor e a perca da inocência. É aquela sensação de infância que todos nós temos guardada, mas com uma virada de chave que te faz engolir em seco. Aí o Tomé faz o que sabe fazer de melhor. Ele te joga o drama para o cotidiano. Ele nos mostra a rotina e as conexões dentro de um lar de idosos. Gente, essa parte, enquanto houver estrelas, se você não tiver um pedaço de gelo no lugar do coração, você vai se derreter. Ele aborda o sofrimento, a solidão, mas também a faísca de vida que ainda resiste ali. É a velhice despida de coitadismo, mostrada com dignidade e até com bom humor. E para fechar esse mosaico, nós temos aventuras literais e metafóricas, como a descida em uma montanha gelada, que serve perfeitamente como analogia para os desafios e quedas que enfrentamos durante a vida adulta. Cada relato desse livro funciona de forma independente, mas quando você lê todos juntos, meus amigos, o efeito é cumulativo. É um retrato cru dos nossos tempos. Fala de isolamento social, de traumas, de saúde mental, do envelhecimento da população, mas acima de tudo, fala de resiliência. É um raio-x das transformações e dores do século XXI. Agora, vamos subir o nível dessa conversa? Vamos fazer uma análise psicológica e filosófica dessa obra. Do ponto de vista existencial, Inesquecíveis é um tratado sobre o tempo e a memória. O filósofo Henri Bergson dizia que a memória não é apenas um registro do passado. Ela é uma força ativa que molda o nosso presente. O que o Tomé faz aqui é provar que as histórias inesquecíveis não são aquelas dos livros de história que mudam as fronteiras dos países, mas sim aquelas pequenas vivências íntimas que mudaram as fronteiras internas de um indivíduo. Filosoficamente, o livro nos questiona: o que define o valor de uma vida? É o sucesso financeiro? É o reconhecimento público? Ou são os instantes de superação silenciosa que ninguém vê? Já na perspectiva psicológica, HQ é um estudo prático sobre o trauma e um mecanismo de enfrentamento, o coping. Todos os entrevistados passaram por momentos de quebra, por situações limite que poderiam tê-los destruído psicologicamente. Mas a narrativa foca no dia seguinte, como o cérebro humano reorganiza o caos após a tempestade. O livro trabalha magistralmente o conceito da resistência, sem cair no clichê cafona da autoajuda barata. Aqui não tem aquele papo de pense positivo e tudo dará certo. Não, o Tomé, ele mostra o choro, o medo, o desespero e depois o passo lento e doloroso
em direção à reconstrução. É uma lição de psicologia humanista desenhada em quadrinhos. E o que a gente faz com tudo isso? Deixa na estante? Pegando poeira? É claro que não. Como preparadora literária, eu sempre digo: a boa literatura tem que transformar seu comportamento na segunda-feira de manhã. Inesquecíveis traz lições práticas para o nosso cotidiano. A primeira delas é execute a escuta ativa. Nós vivemos na era dos monólogos sobrepostos. Todo mundo fala, mas ninguém ouve. O Tomé só conseguiu criar esse livro porque ele parou para ouvir de verdade. Que tal ouvirmos mais as pessoas ao nosso redor, especialmente os mais velhos, ou aqueles que parecem carregar um peso invisível? A segunda lição é a recontextualização das nossas próprias dores. Às vezes a gente se afoga em um copo d'água por causa dos problemas estressantes do dia a dia da nossa vida moderna. E eu estou falando da internet que caiu, do trânsito ou do e-mail do chefe. Quando você lê relatos de superação da vida real, seu cérebro recalibra o peso das coisas. Você ganha perspectiva e pensa: se eles conseguiram passar por isso e ainda sorriem, eu também consigo dar conta do meu recado hoje. Em resumo, Inesquecíveis é uma experiência de leitura profunda, intensa e absolutamente inspiradora. É o tipo de quadrinho que você compra para você e depois mais 3 exemplares para dar de presente para as pessoas que você ama. A editora Nemo acertou em cheio trazendo essa obra para o Brasil com o cuidado editorial de sempre. Fabian Tomé não decepciona nunca. Se você ainda não leu, faça um favor a si mesmo. Clique no link aqui na descrição e garanta o seu e prepare-se para ter o seu coração quebrado e colado de volta. Tudo no espaço de 150 páginas. Se você gostou dessa análise detalhada e se você também acha que quadrinhos é literatura de altíssimo nível, já sabe o que fazer. Deixa o seu like maroto aqui embaixo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos mergulhos literários. Ah, e ativa o sininho para o YouTube lembrar de te avisar quando eu postar mais vídeos geniais como esse. Deixe nos comentários se você já conhecia o trabalho do Fabian Tomé. Qual história dele mais te marcou? Eu vou adorar ler e responder todo mundo. Um beijo enorme, leitores incríveis! Sayonara! E até a próxima porta de papel que a gente abrir juntos. Tchau!